Bom, agora eu passo a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, a gente vem acompanhando nos últimos tempos essa discussão dentro do Congresso Nacional. Isso porque antes a gente via, como o doutor Everardo falou, a gente via isso como privilégio. Agora, os deputados e os senadores não veem mais ser julgados no STF como um privilégio e buscam ser julgados lá na primeira instância. De que forma social isso muda e como isso vem mudando ao longo do tempo, de deixar de ser um privilégio lá dentro do Congresso? Vamos lá. É interessante, né, que a gente trabalha com as questões políticas ao lado de um jurista, de alguém que é operador do direito. É sempre importante fazer essa discussão, porque quase sempre tem temas que estão paralelos. Primeiro, a percepção do que é um privilégio. Independente de ser ou não um privilégio, eu concordo com o doutor Everardo que não é um privilégio, porque foi criado, inclusive, para proteger a função parlamentar, a atividade daquele que está no poder legislativo. Mas há, de certa maneira, sem dúvida nenhuma, por parte da população brasileira, uma percepção de que, independente da questão da prerrogativa de função, foro privilegiado, como se quer chamar, existe aí muitos privilégios para a classe política, não é? Então isso é um problema que tem que ser olhado com muito cuidado, porque se nós compararmos, né, a nossa democracia, e toda democracia tem um custo, e é bom que se tenha esse custo, e ele é dividido pelo cidadão brasileiro, por todos que pagam impostos, nós pagamos muito para os nossos políticos e nem sempre a qualidade da representação é a melhor possível. Mas essa é uma questão também que diz respeito à escolha que nós fazemos. A grande questão é que um primeiro ponto que me chama a atenção, depois o doutor Everardo pode até trabalhar esse ponto, se ele quiser e assim entender oportuno, é que nós temos aí agora o Supremo Tribunal Federal voltando num tópico que já tinha sido discutido há 6 anos, mais ou menos, e agora querendo estender ao final, né, cassação do mandato, término do mandato, este político continuaria tendo a possibilidade de responder no Supremo Tribunal Federal. O que parece que politicamente mudou nisso, não juridicamente, que eu não tenho competência para falar isso, mas parece que, especialmente com alguns políticos que estão sendo investigados em processos no Supremo Tribunal Federal, ao cessar o mandato, me parece que o entendimento do Supremo Tribunal Federal anteriormente era que essas investigações fossem para a primeira instância. Agora não, as investigações ficariam a cargo do Supremo Tribunal Federal, mesmo após o final do mandato, seja por cassação ou término do mandato, ou qualquer outra questão. Então, no fundo, a gente acaba tendo uma percepção de que esse vai e volta, muitas vezes, na nossa legislação, cria um ambiente de insegurança jurídica, cria um ambiente que talvez a gente tenha que vir aqui falar de um termo que já estava pacificado. E aí eu só faço um último ponto para passar a palavra. Faz algum tempo, faz alguns anos pelo menos, que toda vez que eu venho para uma entrevista, do meu lado está um advogado. Antes era um economista, porque a gente falava de política e desenvolvimento. Agora, quando tem um advogado, é porque nós estamos falando de político que cometeu o crime, ou que será julgado, ou que está sendo julgado, e se o julgamento foi justo ou não. Quer dizer, é um sinal que acaba atrapalhando um pouco, não no sentido de que o direito tem que estar presente, tem que estar, é um fundamento civilizacional, mas a política tão envolvida com questões do direito mostra que alguns deputados querem usar a prerrogativa de função, de foro, para cometer crimes. Vocês vão lembrar aqui, e a audiência qualificada, havia um deputado que pegava os seus desafetos e esquartejava com uma motosserra. Quer dizer, a legislação não foi pensada para isso, mas sim para proteger o próprio exercício legislativo. Falei muito, desculpa, vou passar a bola para vocês.